Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal, então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. A família Hamel era composta por John, de 34 anos, sua esposa Joy, de 34 anos também, a filha do casal, Jodie, de 5 anos, e também o pai da Joy, Clyde Deptford, de 57 anos, que tinha alguns problemas de saúde ali, usava cadeira de rodas e por isso morava com a filha e ela tomava conta dele. A família vivia em Kennedale, no Texas, Estados Unidos, e levava uma vida tranquila. A Joy cuidava da casa, enquanto o John trabalhava como segurança em um hospital. Tudo parecia tranquilo na vida da família. A Joy estava grávida de aproximadamente 3 meses, esperando o segundo filho do casal, e ninguém que visse de fora a família dizia que tivesse qualquer coisa errada com eles. Porém, na madrugada de 18 de dezembro de 2009, o serviço de emergência da cidade recebeu uma chamada de um homem que disse que estava passeando com o seu cachorro quando viu uma casa pegando fogo. Depois de cerca de 15 minutos dessa ligação, os bombeiros e policiais chegaram ao local, que era a casa da família Hamel. Eles apagaram o fogo que já tinha tomado conta de praticamente toda a casa e entraram lá dentro. Lá então, eles encontraram 3 corpos, o de Joy, Jodie e Clyde, em seus respectivos quartos. Primeiro, as autoridades pensaram que tinha sido um incêndio acidental, mas logo perceberam que tinha algo mais, porque Joy tinha ferimentos e manchas de sangue pelo corpo que não poderiam ter sido causadas pelo fogo. Por volta de 4h30 da madrugada, então, a polícia ainda estava lá investigando e o John, que era o único que não estava na casa, chegou até lá. Ele se mostrou preocupado e perguntou à polícia o que tinha acontecido, que contaram para ele sobre a morte de toda a sua família. O John se demonstrou muito triste e foi levado à delegacia para ser interrogado, afinal de contas era madrugada e os investigadores queriam saber aonde ele estava no momento em que tudo aconteceu. Ele contou então que naquela noite ele não estava em casa porque tinha ido visitar um amigo em uma cidade vizinha, mas quando chegou lá, o amigo não estava em casa. Ele esperou do lado de fora pelo amigo por várias horas, mas quando já era madrugada e o amigo ainda não tinha chegado, ele decidiu ir embora. Ele passou então em um posto de gasolina e aproveitou para ver alguns enfeites de Natal em alguns Walmarts pela cidade. Depois, ele foi embora para casa. Os policiais suspeitaram dessa declaração do Joy porque ele não sabia dizer o sobrenome do amigo que ele tinha ido visitar e nem soube passar exatamente o endereço de onde essa pessoa morava. E apesar também de ele parecer triste com toda a situação, ele não chorou em nenhum momento, sendo que tinha acabado de ficar sabendo que toda a sua família tinha morrido de forma trágica. Os investigadores ainda perceberam que o John tinha manchas em suas calças e meias que eram semelhantes a manchas de sangue. Então, eles pediram para que ele tirasse as roupas e entregasse a eles para análise e entregaram roupas limpas a ele. Ele fez isso na frente de um agente que percebeu quando ele tirou a camisa que ele tinha arranhões nas costas. O agente perguntou como ele conseguiu aqueles arranhões e ele disse que tinha sido brincando com o seu cachorro. Depois disso, o John foi liberado pela polícia e depois de algumas horas ele foi até o seu trabalho e pediu um adiantamento do seu salário, além também de pedir o resto do dia de folga. Ele não comentou sobre aquela tragédia que tinha acontecido com a família dele com nenhum dos seus colegas de trabalho, e eles só ficaram sabendo mais tarde por outras pessoas quando a notícia se espalhou ali pela cidade, né? E então eles tentaram entrar em contato com o John para ver como ele estava e também dar os pêsames, mas não conseguiram encontrá-lo. Foi feita a perícia nos 3 corpos encontrados na casa e ela apontou que a Joy não morreu por conta do incêndio, e sim por conta de 35 facadas que ela tinha recebido e também vários golpes na cabeça, que causaram um traumatismo craniano. Não foi encontrada fumaça também em seus pulmões e nem monóxido de carbono em seu sangue, o que indicava que realmente ela já estava morta antes de o fogo começar. Em Jodie e Clyde, os resultados também não foram diferentes. Eles já estavam mortos antes do fogo começar,
por conta de alguns golpes que tinham recebido também na cabeça. A investigação também pôde concluir que o incêndio foi intencional e que o criminoso usou gasolina para colocar fogo em 3 pontos diferentes da casa. A polícia tentou entrar em contato mais uma vez com o John para mais esclarecimentos, porém ele não foi encontrado. Por conta disso, então, foi emitido um mandado de prisão contra ele. 2 dias depois do crime, em 20 de dezembro de 2009, ele foi encontrado e preso enquanto tentava cruzar a fronteira de Tijuana, no México, para a Califórnia, nos Estados Unidos. Ele já tinha conseguido passar para o México e no momento que foi preso estava tentando retornar aos Estados Unidos. Ao ser interrogado, o John confessou o crime e contou como tudo aconteceu. Segundo John, tudo começou há 2 meses atrás, em outubro de 2009. Entre a residência da família e o local de trabalho do John, existia uma mercearia que ele costumava passar lá quando ele estava indo ou voltando do trabalho para comprar alguma coisa. Foi em uma dessas paradas, então, em outubro de 2009, que ele conheceu uma moça que trabalhava nesse local, chamada Christy Freeze. Ele então logo se interessou por essa moça, achou ela muito bonita e começou a conversar com ela ali, tentando até mesmo flertar com ela. Porém, no início ela não deu muita atenção e tratava ele apenas como mais um cliente. Entretanto, ele não desistiu de ter algo mais com ela, mesmo ele sendo casado, e então conseguiu o número de telefone dela com um outro rapaz que trabalhava também na mercearia. Ele mandou uma mensagem para ela, ela respondeu e eles começaram a conversar. Rapidamente, eles se aproximaram e iniciaram um caso extraconjugal. Eles passaram então a se encontrar com frequência, até que no dia 10 de dezembro, durante um desses encontros, ele comentou com a Christy que a sua esposa Joy estava grávida de cerca de 3 meses do seu 2º filho. Com isso, então, a Christy teve uma espécie de crise de consciência e disse para ele que não era mais para eles se encontrarem, que ela queria terminar o relacionamento para poder ele se dedicar a cuidar da sua família que agora estava crescendo. Porém, o John não gostou disso, ele ficou enfurecido e tentou convencer ela para os dois continuarem se encontrando, mas ela não mudava de ideia e continuava dizendo que não queria mais saber dele. Na noite de 17 de dezembro, então, por volta de 9 horas da noite, o John foi até a casa da Christy para tentar conversar com ela mais uma vez. Ele disse para ela então que iria se divorciar de Joy para poder se casar com ela. Porém, mais uma vez, ela negou, disse que não queria que ele fizesse isso e que era para ele continuar com a sua família tomando conta deles e os dois pararem de se encontrar. Ele mais uma vez foi embora enfurecido do local e no caminho ele parou em um posto de gasolina onde comprou 1 galão de combustível e foi de volta para sua casa. Ao chegar lá durante a madrugada, enquanto todos dormiam, ele ficou pensando em matar ou não a sua família para assim ficar livre para ficar com a Christy. Depois de pensar por cerca de 30 minutos, então, ele decidiu que faria isso. Ele foi então até a cozinha, pegou uma faca e foi até o quarto onde Joy dormia. Ao chegar lá, ele começou a atacá-la, ela acordou, tentou se defender ali, gritar, e então a faca se quebrou. Ele pegou então um taco de beisebol que estava ali próximo e bateu várias vezes na cabeça dela, até que ela não resistiu e desmaiou. Ele então ainda pegou uma outra faca e golpeou ela mais várias vezes ali nas costas. Depois disso, ele foi até o quarto da sua filha Jodie e também até o quarto do sogro Clyde e fez a mesma coisa. Matou eles usando aquele mesmo taco de beisebol. Depois de cometer os 3 assassinatos, ele então jogou gasolina naqueles 3 pontos diferentes da casa, colocou fogo e fugiu com o seu carro. Ele dirigiu então até a Califórnia, aonde ele conseguiu atravessar para o México, mas depois, por algum motivo, no dia 20, ele tentou retornar aos Estados Unidos, que foi o momento quando ele foi preso. O John confessou também que já tinha tentado matar a sua família antes, em outubro, quando seu relacionamento com a Christy começou. Na ocasião, ele colocou veneno de rato no peru moído, com o qual fez molho de espaguete e deixou a refeição para sua família enquanto foi trabalhar.
Ele soube que o plano não tinha dado certo quando mais tarde a sua esposa Joy disse a ele que jogou fora o espaguete porque tinha um gosto estranho e ela pensou que estivesse estragado. A Christie também foi chamada para interrogatório e contou sobre o caso que teve com o John e confirmou que na noite de 17 de dezembro os dois tinham discutido mais uma vez na casa dela sobre o John querer reatar o relacionamento e ela não. A polícia encontrou as armas do crime, como o taco de beisebol e as facas, em uma lixeira de rua próxima à casa de John. O John ainda disse que no início pretendia fingir que não era o culpado pelo crime, esperando que o fogo apagasse ali todas as evidências. Porém, quando ele retornou para casa depois do crime e a polícia pediu as suas roupas para a análise, ele percebeu que já estavam desconfiando dele e resolveu então fugir para o México. Mas, como eu disse, depois ele acabou retornando para os Estados Unidos, mas ele não contou o porquê. Em seu julgamento, que aconteceu em junho de 2011, a defesa do John tentou inocentar ele pelos assassinatos da Jodi e do Clyde, alegando que não tinham provas o suficiente que ligassem ele a essas duas mortes. Isso porque o sangue que foi encontrado nas roupas dele foi testado e pertencia apenas a Joy, então eles quiseram dizer ali que ele tinha matado apenas a esposa. Sendo assim, o John foi acusado por homicídio capital apenas pelas mortes de Joy e Clyde e foi condenado, recebendo a sentença de pena de morte por injeção letal. Eu não consegui encontrar o porquê de ele não ter sido julgado também pela morte de sua filha Jodi, de 5 anos, se foi só porque também não tinha o sangue dela nas roupas dele ou se teve algo mais. A execução do John foi marcada para 18 de março de 2020, mas acabou sendo adiada por conta da pandemia e remarcada para 30 de junho de 2021. Na data marcada, enquanto era preso à maca na câmara de execução, o John fez uma breve declaração dizendo: "Quando me fizerem dormir, visto que vou morrer pela justiça, que o Senhor receba a minha alma. Estarei com Jesus quando acordar. Eu realmente me arrependo de matar minha família. Agradeço todos os pensamentos e orações por minha família nos últimos dias. Eu amo cada um de vocês." John foi declarado morto às 6h49 da noite de 30 de junho de 2021, 13 minutos após receber a injeção letal. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.